O antissemitismo, o ódio aos judeus, não começou com Hitler. Tem uma história longa e sombria, que remonta a séculos. Na Idade Média, os judeus eram falsamente acusados de crimes terríveis. Eles eram frequentemente culpados por pragas e outros desastres. Essas mentiras criaram medo e suspeita, levando à violência e expulsão. Com o tempo, esses preconceitos tornaram-se profundamente enraizados. Eles foram negados direitos e forçados a viver em guetos. Essa longa história de discriminação criou um terreno fértil para o ódio. Para entender a ascensão de Hitler, devemos olhar para o estado da Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. O país estava em crise. A derrota trouxe humilhação e ruína econômica. O Tratado de Versalhes foi visto como uma punição severa. Forçou a Alemanha a aceitar a culpa, pagar reparações e ceder território. Essa turbulência criou raiva e ressentimento. Hitler ofereceu um bode expiatório: os judeus. Alegou que a Alemanha havia sido apunhalada pelas costas. Nesse clima de desespero, a mensagem de Hitler encontrou um público receptivo. No centro da ideologia de Hitler estava a crença na superioridade da raça ariana. Esta era uma raça fictícia, baseada em uma visão distorcida da história e da antropologia. Hitler acreditava que os arianos eram a raça superior, destinada a dominar o mundo. Ele via os judeus como o oposto dos arianos. Ele os via como uma raça parasitária, uma ameaça à pureza e força do povo alemão. Ele usou essa lógica distorcida para justificar seu ódio e seus planos para o extermínio deles. A ideologia de Hitler era uma mistura perigosa de nacionalismo, racismo e antissemitismo. Ele acreditava na dominação alemã, na expansão do Império Alemão e na eliminação de qualquer pessoa que considerasse inadequada para sua nova ordem mundial. Seção 4. A máquina de propaganda. Espalhando ódio e medo. Uma vez no poder, Hitler e o Partido Nazista usaram a propaganda para espalhar sua mensagem de ódio e consolidar seu controle. Eles controlavam todas as formas de mídia, jornais, rádio, cinema. Tudo foi cuidadosamente elaborado para promover sua ideologia e demonizar seus inimigos, especialmente os judeus. Os judeus eram retratados como gananciosos, manipuladores e antipatrióticos. Eles eram culpados por tudo, desde os problemas econômicos da Alemanha até a disseminação de ideias comunistas. Esse bombardeio constante de propaganda teve um efeito devastador, envenenando as mentes de milhões de alemães. Os nazistas também usaram formas mais sutis de propaganda. Eles promoveram os valores e a cultura alemães tradicionais, contrastando-os com o que alegavam ser os valores degenerados dos judeus. Eles criaram um culto à personalidade em torno de Hitler, retratando-o como um salvador enviado para restaurar a Alemanha à sua antiga glória. Seção 5. Da discriminação ao extermínio. A escalada da perseguição. A perseguição aos judeus na Alemanha nazista começou com discriminação e gradualmente escalou para horrores inimagináveis. No início, os judeus foram excluídos da vida pública. Eles foram proibidos de exercer certas profissões. Seus negócios foram boicotados e seus filhos foram expulsos das escolas. Depois veio a violência. Na Kristallnacht, a noite dos cristais quebrados, bandidos nazistas em toda a Alemanha e Áustria vandalizaram casas, empresas e sinagogas judaicas. Muitos judeus foram espancados e mortos, e milhares foram presos e enviados para campos de concentração. As leis de Nuremberg, aprovadas em 1935, retiraram dos judeus sua cidadania e direitos básicos.
Eles não eram mais considerados alemães, mas súditos do Estado, sem proteção legal. Essas leis foram um passo fundamental no plano nazista de desumanizar e isolar os judeus. Seção 6. A solução final. Os horrores do genocídio. A solução final foi o plano nazista para exterminar os judeus da Europa. Foi um genocídio, uma tentativa sistemática e planejada de exterminar um povo inteiro. Judeus foram presos e deportados para campos de concentração, onde foram assassinados em câmaras de gás, trabalhados até a morte ou deixados para morrer de fome e doenças. As condições nos campos eram horríveis além da imaginação. Homens, mulheres e crianças eram amontoados em barracas superlotadas, privados de comida, água e saneamento básico. Eles foram submetidos à tortura, experimentos médicos e execuções em massa. A escala do Holocausto é impressionante. 6 milhões de judeus foram assassinados pelo regime nazista. Isso incluiu 1,5 milhão de crianças. Foi um dos capítulos mais sombrios da história da humanidade, um testemunho das profundezas da crueldade e indiferença humana. Seção 7. Nunca esquecer a importância da lembrança e da ação. O Holocausto é um lembrete severo do que pode acontecer quando o ódio e a intolerância florescem. É um aviso da história que nunca devemos esquecer. Devemos lembrar das vítimas, aprender com o passado e lutar contra todas as formas de preconceito e discriminação. É nossa responsabilidade denunciar a injustiça e defender aqueles que são alvos por causa de sua religião, etnia, orientação sexual ou qualquer outra diferença. Devemos educar as gerações futuras sobre os perigos do ódio e da indiferença e trabalhar juntos para criar um mundo onde tais atrocidades nunca se repitam. A luta contra o antissemitismo e todas as formas de intolerância não acabou. Devemos permanecer vigilantes e comprometidos em construir um mundo mais justo e compassivo para todos.